Ich hab die anderen genauso vernichtet. Sie Há homens que alteram o curso da história. A 30 de janeiro de 1933, um homem de 43 anos prestou juramento como chanceler do Reich no edifício da presidência do Reich em Berlim. O que se segue é a história desse reinado, contada por dentro. Não a partir das trincheiras dos que sofreram, embora as suas vozes apareçam, mas a partir dos salões de mármore da nova chancelaria, a partir das conferências militares do Wolfschanze, nas florestas da Prússia Oriental. O Partido Operário Alemão tinha, quando Hitler se lhe juntou em setembro de 1919, menos de 100 membros registrados. Em 2 anos, Hitler transformara-o no Partido Nacional Socialista Operário Alemão, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP, e tornara-se o seu líder absoluto, com o título de Führer, chefe. A sua arma era a palavra. Os que o ouviram nesses primeiros anos descreveram o fenômeno de uma forma surpreendentemente uniforme. Albert Speer, que assistiu a um dos seus discursos em Berlim em 1931, escreveu que Hitler começava sempre num tom baixo, quase tímido, naquilo que descreveu como uma espécie de aula magistral histórica, mais do que um discurso. A retórica não chegava de repente. Acumulava-se. As frases tornavam-se mais curtas. A voz subia de tom, e quando a sala estava completamente capturada, o orador já não persuadia, encarnava o que o público queria ouvir. A onda carregava-o a ele, não o contrário. Em Munique, Hitler encontrou financiadores entre a pequena burguesia e alguns industriais, recrutou veteranos de guerra para as secções de assalto Sturmabteilung SA, sob o comando de Ernst Röhm, e começou a construir uma mitologia política assente em 3 eixos. O antissemitismo radical como explicação de todos os males da Alemanha, a rejeição do Tratado de Versalhes de 1919 como documento de escravidão nacional e a promessa de um Reich renovado que restauraria a honra alemã. Não era um programa de governo, era uma promessa de vingança. A 8 de novembro de 1923, Hitler tentou replicar a marcha sobre Roma de Mussolini do ano anterior, e rompeu no Bürgerbräukeller de Munique com grupos armados das SA durante uma reunião do governo bávaro. A Revolução Nacional começou, anunciou disparando a sua pistola para o teto. O putsch da cervejaria fracassou em menos de 24 horas. No dia seguinte, 9 de novembro de 1923, colunas de nazis e veteranos marcharam em direção ao centro de Munique. Na Feldherrnhalle, em frente ao Ministério do Exército Bávaro, a polícia abriu fogo. 4 polícias e 16 golpistas morreram. Hitler escapou ferido pela queda de quem marchava ao seu lado. Foi detido 2 dias depois na vila de Ernst Hanfstaengl, em Uffing am Staffelsee, a sul de Munique. O julgamento foi um presente político. Hitler transformou-o num palco. Falou durante horas perante os juízes, proclamou a sua inocência histórica, denunciou o sistema de Weimar e foi condenado a 5 anos de prisão na fortaleza de Landsberg am Lech. Não cumpriu nenhum. Em dezembro de 1924, após 9 meses de detenção em condições confortáveis, com quarto próprio, visitas frequentes, um assistente que lhe trazia a correspondência, foi posto em liberdade. Mas esses 9 meses não foram tempo perdido. Em Landsberg, ditou o primeiro volume de Mein Kampf, A Minha Luta, ao seu secretário Rudolf Hess. O livro era em partes iguais autobiografia, manifesto ideológico e guia de conquista. Descrevia com clareza a expansão territorial para leste, a necessidade de eliminar a influência judaica na Alemanha, o desprezo pela democracia parlamentar e a doutrina do Lebensraum, espaço vital, que mais tarde justificaria a invasão da Polônia e da União Soviética. Ninguém que o lesse em 1925 poderia ter afirmado depois que Hitler havia ocultado as suas intenções. O problema é que muito poucos se deram ao trabalho de o ler, e ainda menos o levaram a sério. A República de Weimar e o colapso da democracia, 1924 a 1933.
A República de Weimar, estabelecida em 1919 após a derrota na Grande Guerra, foi a primeira democracia liberal alemã e foi, desde o seu nascimento, uma democracia em crise permanente. O Tratado de Versalhes havia imposto reparações de guerra equivalentes a 132 mil milhões de marcos de ouro, a perda de territórios que incluíam a Alsácia-Lorena, o corredor polaco e a cidade de Danzig, a proibição de ter um exército superior a 100 mil homens e a cláusula de culpa de guerra que responsabilizava exclusivamente a Alemanha pelo conflito. A humilhação era tão profunda que até os políticos alemães mais moderados a usavam como argumento eleitoral. Entre 1919 e 1923, a Alemanha sofreu uma hiperinflação sem precedentes históricos. Em outubro de 1923, um quilo de pão custava em Berlim 5.600 milhões de marcos. As poupanças de toda uma vida evaporaram-se em semanas. A classe média, que era a espinha dorsal social da República, ficou economicamente destruída. Os veteranos de guerra que regressaram a casa sem emprego e sem futuro encheram os corpos paramilitares de esquerda e de direita. A estabilização chegou no final de 1923 com a introdução do Rentenmark, e os anos de 1924 a 1929 foram de relativa prosperidade apoiada por créditos norte-americanos. Mas a 24 de outubro de 1929, a Bolsa de Nova York desmoronou. O crash de 1929 fez com que os bancos norte-americanos retirassem os seus créditos da Europa em questão de meses. A produção industrial alemã caiu para metade. O desemprego, que em 1929 afetava 1,3 milhões de pessoas, atingiu os 6 milhões em 1932. Aproximadamente 30% da população ativa. A fome era visível nas filas das sopas populares que se estendiam por quilômetros em Berlim, Hamburgo e no Ruhr. Foi neste contexto de catástrofe que o Partido Nazi encontrou o seu combustível. Nas eleições de setembro de 1930, o NSDAP passou de 12 para 107 lugares no Reichstag, tornando-se o segundo maior partido do parlamento alemão. Nas eleições presidenciais de 1932, Hitler apresentou-se contra o marechal de campo Paul von Hindenburg, o herói da Grande Guerra, e obteve 37% dos votos na segunda volta. Em julho de 1932, o NSDAP alcançou o seu máximo eleitoral histórico com 37,4% dos votos e 230 lugares. O que se seguiu foi uma crise institucional calculada. Os industriais alemães, aterrorizados pelo comunismo e convencidos de que podiam conter Hitler dentro de um governo de coligação, começaram a pressionar o ancião presidente Hindenburg para que o nomeasse chanceler. A 4 de janeiro de 1933, na vila de Joachim von Ribbentrop em Dahlem, um bairro residencial de Berlim, Hitler reuniu-se com o ex-chanceler Franz von Papen e o banqueiro Kurt von Schröder. O pacto foi claro. Hitler obteria a chancelaria. O establishment conservador acreditava que o controlaria. Franz von Papen disse a um colega com toda a confiança que não havia razão para preocupação. Em 2 meses, teremos empurrado Hitler para um canto de onde não fará mais do que guinchar. Von Papen nunca se enganou tanto na vida. A 30 de janeiro de 1933, às 11h45 da manhã, Adolf Hitler prestou juramento como o chanceler do Reich no Palácio Presidencial de Berlim perante o presidente Paul von Hindenburg, que tinha 85 anos e se encontrava visivelmente debilitado. Nessa noite, archotes arderam pelas ruas de Berlim durante horas. Colunas das SA e das SS desfilaram perante a chancelaria enquanto Hitler saudava da janela. Goebbels anotou no seu diário: "A Alemanha está desperta." Albert Speer, que naquele momento estava completamente absorto na decoração da sede do partido em Berlim, leu a notícia no jornal sem lhe dar demasiada importância. A 30 de janeiro de 1933, escreve: "Li sobre a nomeação de Hitler como chanceler, mas por ora isso não mudou nada para mim. Para a Alemanha e para o mundo, mudou tudo." A tomada do poder total, o Estado nazi em construção.
janeiro a agosto de 1933. O primeiro ato do novo chanceler foi pedir a dissolução do Reichstag e a convocação de novas eleições para 5 de março de 1933. Precisava de uma maioria parlamentar que legitimasse os seus passos seguintes. Os nazis controlavam o Ministério do Interior, nas mãos de Wilhelm Frick, e a polícia prussiana, sob Hermann Göring. Tinham os instrumentos do Estado. A noite de 27 de fevereiro de 1933 mudou o curso do mês. O edifício do Reichstag ardeu. As chamas saltavam pelas janelas cúbicas do edifício quando os bombeiros chegaram à Platz der Republik. Um jovem holandês chamado Marinus van der Lubbe foi encontrado no interior com materiais incendiários. Tinha 24 anos, era comunista militante e agiu sozinho, segundo todas as investigações posteriores. Mas Hitler e Goebbels não esperaram pela investigação. Nessa mesma noite, reunidos no local do incêndio, declararam que era o início de um golpe comunista. Göring ordenou prisões em massa de dirigentes comunistas em toda a Alemanha nessa mesma noite. No dia seguinte, 28 de fevereiro de 1933, Hindenburg assinou o decreto do incêndio do Reichstag, Reichstagsbrandverordnung, formalmente intitulado Decreto para a Proteção do Povo e do Estado. Suspendia indefinidamente os artigos da Constituição de Weimar que garantiam a liberdade de expressão, de imprensa, de reunião e de domicílio. A polícia podia deter cidadãos sem mandado judicial. As comunicações podiam ser interceptadas. O decreto nunca foi revogado. Foi o fim formal da República de Weimar, embora ainda ninguém o chamasse assim. Nas eleições de 5 de março, com o terror já instalado, os comunistas, com a sua direção em prisão preventiva, a imprensa de oposição censurada, as SA a patrulhar as assembleias de voto, o NSDAP obteve apenas 43,9% dos votos. Não era a maioria absoluta de que Hitler necessitava, mas em coligação com o Partido Nacional Alemão, DNFingP de Alfred Hugenberg, chegou aos 51,9%. Era suficiente. A 23 de março de 1933, na Kroll-Oper de Berlim, o Reichstag provisório, uma vez que o edifício original continuava danificado, foi votada a Lei de Habilitação, Ermächtigungsgesetz. A lei conferia ao governo o poder de legislar por decreto durante 4 anos, sem necessidade de aprovação do Reichstag nem do presidente. Era a entrega legal do poder parlamentar. Para a aprovar, eram necessários 2/3 dos votos. Os deputados comunistas estavam presos ou na clandestinidade. Os social-democratas, assediados pelas SA colocadas fora e dentro do edifício, votaram 94 contra 0 em oposição, o único partido que se atreveu a votar contra. O líder social-democrata Otto Wels pronunciou as últimas palavras de resistência democrática proferidas naquele parlamento. Ninguém nos pode roubar a nossa honra. A lei foi aprovada por 441 votos a favor e 94 contra. Os meses seguintes foram de uma velocidade demolidora. A 2 de maio, todas as organizações sindicais foram dissolvidas por decreto e as suas sedes ocupadas pelas SA. A 10 de maio, na Opernplatz de Berlim e em outras 23 cidades alemãs, estudantes nazis queimaram em fogueiras públicas milhares de livros. Sigmund Freud, Karl Marx, Erich Maria Remarque, Heinrich Heine, Bertolt Brecht, Magnus Hirschfeld. O filósofo Heinrich Heine havia escrito em 1820, onde se queimam livros acaba-se também por queimar pessoas. A 14 de julho de 1933, todos os partidos políticos, com exceção do NSDAP, foram declarados ilegais. A Alemanha era oficialmente um estado de partido único. A Gleichschaltung, a sincronização ou coordenação forçada, estendeu-se sistematicamente a todos os âmbitos da vida pública: sindicatos, associações culturais, organizações desportivas, igrejas, meios de comunicação. A 1º de abril de 1933, Joseph Goebbels, nomeado ministro da propaganda a 13 de março, organizou o primeiro boicote nacional contra os negócios judeus. Homens das SA montaram guarda em frente às lojas com cartazes pintados com a estrela de David e o aviso: "Alemão, não compres em lojas judaicas."
Entretanto, o sistema de terror tomava forma física. A 22 de março de 1933, Heinrich Himmler, o novo chefe da polícia de Munique, anunciou a abertura do primeiro campo de concentração em Dachau, um antigo armazém de munições a 16 quilômetros a noroeste da cidade. Os primeiros detidos foram comunistas, social-democratas, sindicalistas e outros inimigos do Estado. O comandante Theodor Eicke estabeleceu aí o sistema que mais tarde seria replicado em todo o Reich: trabalho forçado, disciplina brutal, humilhação sistemática. A Noite das Facas Longas e a Morte de Hindenburg, junho a agosto de 1934. Em junho de 1934, Hitler enfrentava uma ameaça que vinha de dentro. Ernst Röhm, o chefe das SA, e seu velho camarada dos primeiros anos em Munique, queria ir mais longe. As SA tinham nessa altura entre 2 e 3 milhões de homens, e Röhm sonhava em transformá-las no núcleo de um novo exército revolucionário que absorvesse o Reichswehr tradicional. Os generais do exército, que nunca tinham ocultado o seu desprezo pelos matulões das SA, pressionavam Hitler para que pusesse ordem. Himmler e Göring, que viam em Röhm um rival perigoso, encarregaram-se de convencer Hitler de que existia um complô iminente. A 30 de junho de 1934, naquilo que a história conhece como a Nacht der Langen Messer, a Noite das Facas Longas, unidades das SS prenderam e executaram centenas de pessoas em toda a Alemanha. Röhm foi detido no Hotel Hanselbauer em Bad Wiessee, na Baviera, onde dormia quando os homens de Hitler chegaram ao amanhecer. Foi levado para a prisão de Stadelheim, em Munique. A lenda conta que se ofereceu para que fosse o próprio Hitler a disparar sobre ele. Um oficial das SS entrou na sua cela e deixou um revólver sobre a cama. Röhm recusou-se a usá-lo. 2 oficiais entraram e dispararam sobre ele a queima-roupa. No total, entre 70 e 85 pessoas foram executadas oficialmente. Os historiadores estimam que o número real foi maior, provavelmente entre 100 e 150. Entre as vítimas não havia apenas líderes das SA. O ex-chanceler Kurt von Schleicher e a sua esposa foram assassinados na sua vila em Neubabelsberg, perto de Berlim. Morreu também Gregor Strasser, ex-chefe da organização do partido que havia tentado negociar com Hindenburg em 1932. Franz von Papen, o ex-chanceler que havia domesticado Hitler com tanta confiança, sobreviveu por milagre. O seu secretário foi assassinado e o seu próprio apartamento foi revistado. A 3 de julho de 1934, o gabinete promulgou uma lei que declarava as execuções como medidas de defesa do Estado. Não houve julgamentos. Não houve investigação. O Reichstag aplaudiu. Speer, que conhecia muitos dos implicados, recordou nas suas memórias que a notícia do assassínio de von Schleicher e da sua esposa o perturbou profundamente, mas que, como tantas outras coisas, foi arquivada mentalmente sob a categoria de assuntos políticos que não lhe diziam respeito enquanto arquiteto. Era a mecânica da cumplicidade, ignorar o horror para continuar a construir. A 2 de agosto de 1934, o presidente Paul von Hindenburg morreu na sua quinta de Neudeck, na Prússia Oriental, aos 86 anos. Nesse mesmo dia, antes ainda de o corpo ser transladado, Hitler assinou uma lei que fundia o cargo de presidente e o de chanceler num só, o Führer e chanceler do Reich. O exército, numa decisão de consequências históricas incalculáveis, prestou nesse mesmo dia um juramento pessoal de lealdade não ao Estado alemão nem à Constituição, mas a Adolf Hitler pessoalmente. Juro por Deus este sagrado juramento, que obedecerei sem condições ao Führer do Reich alemão e do povo alemão, Adolf Hitler, comandante supremo da Wehrmacht, e como um soldado valente estarei disposto em todo o momento a dar a minha vida por este juramento. A 19 de agosto, um referendo perguntou ao povo alemão se aprovava a fusão de poderes. 89,9% votou que sim. A Alemanha tinha o seu ditador legalmente ungido. Speer descreve esse momento como o ponto em que a natureza do regime mudou para sempre. Hindenburg havia contido durante demasiado tempo para a impaciência de Hitler muitos dos seus excessos. O marechal de campo havia representado a última ligação institucional com a ordem anterior. Ao morrer, essa ligação desapareceu.
Hitler era agora completamente livre. O Führer na sua corte. Vida cotidiana no Terceiro Reich, 1934 a 1938. Quem quiser entender como funcionou o Terceiro Reich deve entender primeiro como funcionava o dia de Hitler. Porque a forma como o homem mais poderoso da Europa organizava as suas horas, ou melhor, a forma como as desorganizava, determinou em grande medida os ciclos de fúria, expansão e paralisia que caracterizaram o regime. Hitler era, pessoalmente, profundamente boêmio. Deitava-se invariavelmente entre as 2 e as 4 da madrugada, depois de intermináveis sessões de cinema, serões musicais com discos de Wagner e opereta e monólogos que os seus subordinados escutavam em silêncio enquanto lutavam contra o sono. Levantava-se tarde, habitualmente entre as 10 e as 11 da manhã. No Berghof, a sua residência nas montanhas dos Alpes Bávaros em Obersalzberg, perto de Berchtesgaden, este padrão tornava-se numa rotina opressiva para todos os que o rodeavam. O Berghof era, na aparência, uma casa de campo ampliada. Na realidade, era o núcleo do poder informal do regime. Bormann, o secretário pessoal de Hitler e administrador de Obersalzberg, havia expropriado quintas centenárias, demolido capelas votivas e abatido florestas seculares para construir um complexo murado de 4,3 quilômetros quadrados, rodeado por 2 perímetros de vedações de arame. As rotas de acesso passavam por 2 controlos de identidade. Os guardas das SS patrulhavam 24 horas por dia. O dia começava com o tardio pequeno almoço de Hitler. Vegetariano estrito desde meados dos anos 30, convicto de que o consumo de carne encurtava a vida e deteriorava a moral, seguido de relatórios de imprensa preparados pelo seu chefe de imprensa, o Dr. Otto Dietrich. Depois vinham os despachos com Bormann, que controlava o acesso a Hitler com uma meticulosidade burocrática que o tornava o homem mais poderoso do aparelho a seguir ao próprio Führer. O almoço era o centro social do dia. Entre 40 e 50 pessoas tinham acesso livre à mesa de Hitler na chancelaria berlinense. Em Obersalzberg, o número era menor, mas o ritual idêntico: sopa, prato principal de carne ou um prato vegetariano especial para Hitler, sobremesa, água mineral, uma garrafa de vinho barato. Sem aperitivos, sem luxos. Hitler gostava de sublinhar a sobriedade da sua mesa como propaganda de comunidade popular, embora Göring, que quase nunca comparecia, tivesse comentado com desprezo a Speer que a comida em casa do Führer era demasiado horrível para o seu gosto. Os monólogos à mesa duravam até às 4:30 da tarde, repetindo sempre os mesmos temas. Os crimes de Versalhes, a inferioridade da democracia, a grandeza da Roma antiga, a magnificência de Wagner, as teorias dietéticas do Führer. Depois do almoço vinha o passeio até ao Tea House, a casa de chá, um edifício circular de cerca de 8 metros de diâmetro situado num miradouro com vistas para o vale de Berchtesgaden. O caminho era invariável. Os comentários sobre a paisagem eram quase sempre os mesmos e a companhia já sabia de cor cada frase. Eva Braun, a companheira de Hitler desde 1929, costumava sentar-se ao seu lado. Ninguém no círculo interior ignorava a sua relação, embora Hitler a mantivesse cuidadosamente fora da vida pública oficial. Quando chegavam ministros ou dignitários do Reich, Eva era confinada ao seu quarto. Eva Braun era filha de um professor primário de Munique. O seu pai continuava a levar a vida modesta que correspondia à sua posição. Hitler oferecia-lhe nos aniversários e no Natal joias de pedras semi-preciosas que valiam algumas centenas de marcos, insultos em forma de bijuteria, como escreveria Speer com alguma amargura. Era desportista entusiasta, boa esquiadora, sem qualquer interesse pela política. Nos anos de amizade de Speer com ela, comentava por vezes com inteligência prática sobre os pequenos abusos que via em Munique, o que irritava Bormann porque significava que Hitler o chamava a contas. À tarde terminava com o jantar, uma segunda sessão cinematográfica. Hitler viu entre 1.000 e 1.500 filmes no período de 1933 a 1945, incluindo as últimas estreias americanas, que oficialmente estavam proibidas na Alemanha, e o serão junto à lareira que se prolongava até a madrugada.
Os que o rodeavam, libertados quando Hitler finalmente se retirava, costumavam abrir garrafas de conhaque com o alívio de presos que obtêm um indulto temporário. Speer resumiu sem rodeios. Chegava a casa morto de cansaço, esgotado de não fazer nada. E, no entanto, daquela corte de monotonia e tédio, daquela paisagem de filmes de opereta e monólogos sobre cães, tomavam-se decisões que determinavam o destino de continentes. A Europa do apaziguamento. Remilitarização, Áustria e Checoslováquia, 1935 a 1938. O Hitler que os líderes europeus encontravam nas suas negociações dos anos 30 não era o Hitler que os seus próprios generais temiam em privado. Era um ator consumado, capaz de ajustar o seu tom e a sua imagem com precisão quase cirúrgica consoante o auditório. Usava fatos azul marinho nas recessões diplomáticas, quando nos comícios envergava o uniforme castanho das SA. Falava de paz quando já havia começado a rearmar. A 16 de março de 1935, Hitler anunciou o restabelecimento do serviço militar obrigatório na Alemanha, expressamente proibido pelo Tratado de Versalhes, e a criação da Wehrmacht, o novo exército alemão, com uma meta declarada de 550 mil efetivos. As potências ocidentais protestaram formalmente. A Grã-Bretanha assinou em junho desse mesmo ano o Acordo Naval Anglo-Alemão, que reconhecia implicitamente o direito da Alemanha a ter uma frota de guerra. Era o primeiro passo do apaziguamento. A 7 de março de 1936, as tropas alemãs entraram na Renânia desmilitarizada. Era mais uma violação direta de Versalhes. Os generais alemães tinham advertido Hitler de que a ação era arriscada. As forças disponíveis eram apenas 3 batalhões. Se a França respondesse militarmente, o exército alemão teria de se retirar. Hitler ignorou o aviso. A França não respondeu. A Grã-Bretanha não respondeu. Hitler interpretou-o exatamente como o que era, uma prova superada. As 48 horas posteriores à marcha sobre a Renânia, diria mais tarde, foram as mais angustiantes da minha vida. Se os franceses tivessem entrado na Renânia, teríamos tido de nos retirar de rabo entre as pernas, porque os recursos militares à nossa disposição eram completamente inadequados. Em setembro de 1935, as leis de Nuremberg privaram os judeus alemães da cidadania do Reich e proibiram o casamento e as relações sexuais entre judeus e arianos. 500.000 de pessoas ficaram convertidas de um momento para o outro em residentes sem direitos no país onde haviam nascido. A noite de 9 para 10 de março de 1938 foi de ópera em Berlim. Speer estava em casa. Göring chegou com grande pompa a uma função. De repente, o pessoal da chancelaria começou a movimentar-se com urgência. O chanceler austríaco Kurt von Schuschnigg havia pronunciado nessa tarde um discurso em Innsbruck anunciando um plebiscito. Os austríacos decidiriam eles próprios se queriam ser independentes. A palavra de ordem que lançara no final, austríacos, chegou o momento, foi suficiente para desencadear uma crise que Hitler estava à espera. A 12 de março de 1938, as tropas alemãs cruzaram a fronteira austríaca. Encontraram flores e aplausos. Hitler entrou na Áustria no dia seguinte pela sua cidade natal, Braunau am Inn. Em Linz, onde havia passado a adolescência, as multidões receberam-no com uma euforia que, segundo os seus próprios testemunhos, o surpreendeu. O Anschluss, a união da Áustria com o Reich alemão, foi proclamado a 13 de março. No referendo posterior de 10 de abril, 99,73% dos austríacos votou a favor. O número era provavelmente inflacionado, mas a adesão real era indubitavelmente massiva. De regresso a Berlim, Speer preparou-lhe o estádio do Noroeste para um grande comício. Em Viena, entretanto, os nazis procediam com mais brutalidade do que em qualquer outra cidade do Reich. Judeus e opositores eram detidos nas ruas, obrigados a ajoelhar-se e a esfregar passeios com os dentes enquanto as multidões aplaudiam. O embaixador americano em Berlim informou Washington de cenas de uma brutalidade medieval que desafiava a descrição. 6 meses depois foi a Checoslováquia. A minoria alemã dos Sudetos, 3 milhões de pessoas na zona fronteiriça ocidental do país, proporcionou o pretexto. Em setembro de 1938, durante o Congresso do Partido Nazi em Nuremberg,
Hitler interpretou perante câmaras e microfones o papel do líder indignado que não podia tolerar mais a opressão dos irmãos alemães nas mãos de Praga. Era teatro calculado. O objetivo real era a destruição do Estado checoslovaco. A 29 de setembro de 1938, em Munique, os primeiros ministros da Grã-Bretanha, Neville Chamberlain, França, Édouard Daladier, Itália, Benito Mussolini e Alemanha assinaram o Acordo de Munique. A Checoslováquia, que não foi convidada a negociar o seu próprio destino, teve de ceder os Sudetos ao Reich. Chamberlain voltou a Londres agitando o papel do acordo perante as câmaras. Paz no nosso tempo. Hitler, por seu lado, disse aos seus generais e a Speer em privado que o acordo era um fracasso pessoal. Havia querido a guerra. As potências ocidentais tinham se rendido demasiado facilmente. Roubaram-nos a nossa entrada em Praga, queixou-se com amargura. A 15 de março de 1939, exatamente 6 meses depois de Munique, as tropas alemãs entraram na capital checa. O presidente Emil Hácha, um advogado idoso de 70 anos sem experiência política prévia, havia sido chamado a Berlim em plena noite e submetido a uma reunião de terror psicológico na nova chancelaria que Hitler lhe havia mostrado com orgulho semanas antes. Quando Hácha deu sinais de querer resistir, sofreu um ataque cardíaco. O Dr. Morel, médico pessoal de Hitler, injetou-lhe algum estimulante. Hácha assinou a capitulação do seu país às 4 da manhã. Dei-lhe uma tão boa tareia ao velho que os seus nervos cederam completamente. Contou Hitler aos seus mais chegados mais tarde, e estava prestes a assinar quando teve o ataque ao coração. Na sala ao lado, Morel deu-lhe uma injeção, mas nesse caso funcionou demasiado bem. Hácha recuperou demasiadas forças, reanimou-se e já não estava disposto a assinar até que finalmente o desgastei de novo. A 23 de agosto de 1939, o mundo acordou com uma notícia que parecia impossível. A União Soviética e a Alemanha nazi haviam assinado um pacto de não agressão. O pacto Molotov-Ribbentrop incluía um protocolo secreto que dividia a Europa Oriental em esferas de influência. A Polônia seria repartida entre os 2 países. Os Estados Bálticos, a Finlândia e a Bessarábia ficariam para a URSS. O caminho para a Polônia estava desimpedido. A Guerra Relâmpago. A Polônia e a queda da Europa Ocidental. Setembro de 1939 a junho de 1940. No dia 1º de setembro de 1939, às 4h45 da manhã, 89 divisões alemãs cruzaram a fronteira polaca simultaneamente em múltiplos pontos. O couraçado Schleswig-Holstein, que se encontrava no Porto Livre de Danzig numa visita de BI, abriu fogo às 4h48 sobre as instalações militares polacas na península de Westerplatte. A defesa de Westerplatte, onde 182 soldados polacos resistiram durante 7 dias a forças superiores, tornaria-se símbolo da resistência polaca. No dia 3 de setembro, a Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha. Quando Ribbentrop lhe trouxe a notícia, Hitler ficou em silêncio por um momento. Depois voltou-se para o ministro dos Negócios Estrangeiros e perguntou: "E agora?" A campanha da Polônia durou 28 dias. A Wehrmacht utilizou pela primeira vez em grande escala a doutrina da Blitzkrieg, Guerra Relâmpago, que combinava carros blindados em cunhas de penetração profunda, apoio aéreo tático da Luftwaffe e motorização da infantaria. A aviação polaca foi destruída em grande parte em terra nas primeiras 48 horas. Varsóvia foi bombardeada desde o primeiro dia. A 17 de setembro, a União Soviética invadiu a Polônia a partir do leste. A 27 de setembro, Varsóvia capitulou. A 6 de outubro, o último exército polaco em pé depôs as armas. A 5 de outubro, Hitler realizou uma visita de 3 horas a Varsóvia devastada. Desfilou pelas ruas semidestruídas diante de colunas de tropas alemãs. Nessa mesma tarde, de regresso a Berlim, pronunciou no Reichstag um discurso de Chapelle. Oferecia à França e à Grã-Bretanha uma conferência para resolver as diferenças. As potências ocidentais rejeitaram a proposta. Speer foi convocado aos arredores de Berlim para se reunir com Hitler nessas semanas.
Fui vê-lo numa sala de mapas algures fora da cidade, escreve. O Hitler que encontrou era diferente, mais tenso, mais concentrado. As conversas sobre arquitetura tornaram-se mais breves, embora não desaparecessem de todo. Mesmo em guerra, Hitler continuava a rever plantas para Berlim e Linz. As megalômanas visões da futura capital do Reich não tinham sido suspensas. O inverno de 1939 a 1940 ficou conhecido como a Sitzkrieg, Guerra Sentada, na frente ocidental. Os alemães não atacaram, os franceses e britânicos também não. Ambos os lados observavam-se a partir das suas linhas. O mundo ocidental começou a perguntar-se se haveria uma guerra de verdade. A resposta chegou a 9 de abril de 1940. A Alemanha invadiu simultaneamente a Dinamarca e a Noruega. A Dinamarca caiu em 6 horas sem resistência apreciável. A Noruega foi mais complicada. Os britânicos e franceses tentaram resistir em vários pontos, especialmente em Narvik, mas a 9 de junho, o rei Håkon VII e o seu governo abandonaram o país. A Noruega estava ocupada. A 10 de maio de 1940 começou a campanha mais audaz e decisiva da guerra. A Alemanha atacou simultaneamente a Holanda, a Bélgica e o Luxemburgo. Mas o golpe verdadeiro não veio por onde o alto comando aliado o esperava. O Plano Amarelo original era semelhante ao Plano Schlieffen de 1914, um arco através da Bélgica e do norte de França. Mas o general Fritz Erich von Manstein havia proposto uma alternativa radical, o Sichelschnitt, o corte de foice, que enviava o principal peso blindado através das Ardenas, consideradas intransponíveis pelos estrategas aliados. Hitler adoptou o plano com entusiasmo. A 12 de maio, os tanques do general Heinz Guderian cruzaram o Mosa em Sedan. Em 3 dias, tinham penetrado 40 quilômetros em território francês. Em 10 dias, chegaram ao Canal da Mancha, cortando a frente aliada e cercando as melhores tropas francesas e o corpo expedicionário britânico em torno de Dunkerque. Entre 26 de maio e 4 de junho, 338.226 soldados aliados foram evacuados na Operação Dínamo. Hitler ordenou a paragem dos tanques durante 3 dias críticos, a ordem mais debatida da guerra, permitindo a evacuação que os britânicos transformariam em lenda nacional. A 14 de junho de 1940, as tropas alemãs entraram em Paris. A cidade estava praticamente deserta. A 22 de junho, numa clareira da floresta de Compiègne, no mesmo vagão de comboio onde a Alemanha havia assinado o armistício de 1918, a França assinou a sua capitulação. Hitler dançou uma pequena dança de alegria que foi imortalizada pelas câmaras e depois retocada pelo cinema de propaganda aliado numa sequência em loop que transformou o momento numa grotesca caricatura. A 23 de junho de 1940, Adolf Hitler visitou Paris durante 3 horas e 16 minutos. A primeira paragem foi a Ópera Garnier. Um guia da própria ópera levou-o aos arquivos históricos. Hitler sabia de memória a disposição interna do edifício. Havia estudado durante anos as plantas arquitetônicas de Charles Garnier. Indicou ao guia que faltava uma sala que ele recordava. O guia explicou que a sala havia sido eliminada numa remodelação. Hitler assentiu com satisfação. Havia estudado as suas plantas com tanto cuidado que sabia que essa sala se havia perdido. Depois foi aos Inválidos, onde contemplou o sarcófago de Napoleão. Ordenou que as cinzas do Aiglon, o filho de Napoleão, fossem transferidas de Viena para Paris para repousar ao lado do pai. Foi o único gesto generoso que alguma vez teve para com a França. A Kroll Oper de Berlim celebrou o armistício com uma gala. Speer esteve presente. A atmosfera era de euforia. Alguém perguntou a Speer se acreditava que a guerra havia terminado. Claro, respondeu. Quem o pode deter agora? A viragem para o leste, Barbarossa e a Guerra Total, junho de 1941 a novembro de 1942. Hitler havia tomado a decisão de atacar a União Soviética não em 1941, mas anos antes. Em Mein Kampf escrevera-o com uma clareza que os seus diplomatas ocidentais tinham preferido não levar a sério. O destino da Alemanha estava no leste. O Lebensraum,
o espaço vital, de que a raça germânica necessitava para sobreviver e prosperar, encontrava-se nas planícies da Ucrânia, nos campos de trigo do Volga, nos jazigos de petróleo do Cáucaso. A União Soviética era, na concepção de Hitler, um colosso com pés de barro, um Estado judeu-bolchevique que desmoronaria ao primeiro golpe sério. Não faremos mais do que dar um pontapé na porta podre e toda a estrutura virá abaixo, disse aos seus generais em fevereiro de 1941. O plano de operações, a Operação Barbarossa, foi aprovado em dezembro de 1940. 3 grupos de exércitos atacariam em paralelo. O grupo de exércitos norte em direção a Leningrado, o centro em direção a Moscovo e o sul em direção a Kiev e ao Cáucaso. O objetivo era alcançar uma linha que ia de Arcangel no norte até ao rio Volga no sul, a chamada Linha AA, antes que chegasse o inverno. A 22 de junho de 1941, às 3h15 da manhã, mais de 3 milhões de soldados alemães, juntamente com contingentes finlandeses, romenos, húngaros e italianos, cruzaram simultaneamente a fronteira soviética numa frente de 2.900 quilômetros. Era a maior operação militar da história da humanidade até esse momento. Os primeiros dias foram de uma eficácia devastadora que confirmou, aparentemente, as previsões de Hitler. As forças aéreas soviéticas perderam mais de 2.000 aviões nas primeiras 24 horas, muitos deles destruídos em terra. As unidades blindadas alemãs avançaram 100, 200, 300 quilômetros em dias. As bolsas de encirclement capturavam exércitos inteiros. Em Minsk, em julho, mais de 300 mil prisioneiros. Em Kiev, em setembro, mais de 650 mil. O marechal de campo Wilhelm Keitel escreveu ao quartel-general: "A campanha está ganha." Mas a campanha não estava ganha. O espaço era imenso, as linhas de abastecimento estendiam-se até ao limite da ruptura. E o Exército Vermelho, ao contrário do que Hitler havia previsto, não desmoronou. Cada encirclement produzia prisioneiros, mas também permitia que novas unidades soviéticas se formassem na retaguarda. Stalin, ao contrário do que muitos historiadores sustentaram durante décadas, não sofreu um colapso pessoal nos primeiros dias da invasão. Recuperou rapidamente e começou a reorganizar a defesa. O quartel-general de Hitler durante a campanha do leste foi o Wolfschanz, a Toca do Lobo, um complexo de bunkers construído nas sombrias florestas de pinheiros e bétulas da Prússia Oriental, perto da pequena localidade de Rastenburg. O complexo consistia em 25 bunkers principais revestidos de betão com até 8 metros de espessura, distribuídos em 3 zonas de segurança concêntricas. As paredes transpiravam umidade. O ruído constante dos geradores elétricos era tão penetrante que os colaboradores mais próximos de Hitler desenvolveram com o tempo problemas auditivos. O ar era viciado, a iluminação artificial, a paisagem uniformemente cinzenta através das poucas aberturas de ventilação que tinham os tectos. Os verões eram úmidos e infestados de mosquitos. Os invernos de um frio que gelava até aos ossos. Nesse ambiente, Hitler começou a exercer um controlo cada vez mais direto e cada vez mais prejudicial sobre as operações militares. No início, as suas intervenções revelavam uma certa intuição tática. Mas com o tempo, essa intuição foi sendo substituída pela obstinação. O Führer tomava as decisões militares com cada vez maior desconsideração pela realidade do terreno, escreveria mais tarde o general Heinz Guderian nas suas memórias. Exigia o impossível e punia quem lhe dizia. No outono de 1941, as tropas alemãs encontravam-se a menos de 20 quilômetros de Moscovo. Os oficiais da vanguarda podiam ver os reflexos das cúpulas douradas do Kremlin com os seus binóculos. Mas o frio chegou cedo e com uma brutalidade para a qual o exército alemão não estava preparado. As tropas, que tinham saído com equipamento de verão, combatiam a menos 30 graus centígrados com botas de couro fino. Os lubrificantes dos tanques solidificavam-se. Os motores dos aviões não arrancavam. Em dezembro, o Exército Vermelho lançou uma contraofensiva que empurrou os alemães para trás em vários pontos da frente. Hitler culpou os seus generais. A 19 de dezembro de 1941, destituiu o marechal de campo Walter von Brauchitsch como comandante em chefe do exército e assumiu pessoalmente o comando.
nunca o devolveu. A partir desse momento, Hitler não era apenas o ditador político da Alemanha. Era também o seu comandante militar supremo, tomando decisões sobre a posição de cada divisão, sobre cada retirada, sobre cada contra-ataque. E era inflexível. A ordem que daria às suas tropas em dezembro de 1941, resistir onde estão, nem um passo atrás, evitou provavelmente uma derrota total naquele inverno. Mas converteu esse princípio de resistência cega em dogma permanente, mesmo quando a realidade exigia movimento. O inferno no leste, Stalingrado e o ponto de inflexão, janeiro a fevereiro de 1943. O verão de 1942 trouxe novas vitórias alemãs no leste. Os exércitos avançaram em direção ao Cáucaso, para os campos petrolíferos de Baku para o Volga. Em agosto de 1942, o 6º Exército do general Friedrich von Paulus chegou aos arredores de Stalingrado, a cidade industrial à beira do Volga, que levava o nome do líder soviético. A Batalha de Stalingrado durou 6 meses, de agosto de 1942 a fevereiro de 1943. Foi a batalha urbana mais sangrenta da história. Os combates desenrolavam-se casa a casa, andar a andar, divisão a divisão. O general Vasily Chuikov, comandante do 62º Exército Soviético que defendia a cidade, descreveu uma tática específica: manter as suas linhas tão próximas do inimigo quanto possível, de modo a que a artilharia e a aviação alemãs não pudessem actuar sem destruir as suas próprias tropas. A frente mais segura está junto ao inimigo, era o seu princípio. No interior das destruídas fábricas de Stalingrado, a fábrica de tractores, a fundição Barricadas, a fábrica Outubro Vermelho, os soldados soviéticos e alemães combatiam em ruínas que cheiravam a pólvora, sangue e carne chamuscada. Os edifícios haviam perdido seus telhados e paredes exteriores, mas as estruturas metálicas permaneciam de pé como gaiolas descomunais, onde os homens se matavam com granadas e baionetas em escuridão quase total. A 19 de novembro de 1942, o Exército Vermelho lançou a Operação Urano, um duplo envolvimento das forças alemãs em Stalingrado e nos seus arredores. Em 4 dias, os blindados soviéticos fecharam a bolsa. 290 mil soldados alemães, romenos, italianos e croatas ficaram aprisionados. Hitler proibiu qualquer tentativa de ruptura para o exterior. O 6º Exército, disse a von Paulus, permaneceria onde estava. O marechal de campo, Erich von Manstein, tentou um socorro a partir do exterior com o grupo de exércitos Dom, a Operação Tempestade de Inverno, que chegou a 48 quilômetros da bolsa antes de ser detida. Em janeiro de 1943, a bolsa contraía-se sob uma pressão irresistível. O aeroporto de Gumrak, a última pista de aterragem disponível para os aviões de abastecimento alemães, caiu a 22 de janeiro. As tropas recebiam entre 200 e 250 calorias diárias. Os cavalos foram abatidos para comer. Depois, os ratos. Depois, o couro das botas fervido. A 31 de janeiro, Friedrich von Paulus, promovido a marechal de campo no dia anterior por Hitler, no entendimento tácito de que nenhum marechal de campo alemão se havia rendido jamais, foi capturado na cave dos armazéns Univermag, no centro de Stalingrado. No dia seguinte, a 2 de fevereiro de 1943, as últimas unidades alemãs na Bolsa Norte depuseram as armas. Mais de 100 mil soldados alemães marcharam para os campos de prisioneiros soviéticos. A maioria nunca voltou. As estimativas indicam que, dos 91 mil capturados, apenas 6 mil regressaram à Alemanha depois da guerra. O resto morreu de frio, fome, doença e esgotamento nos campos de prisioneiros do Volga e da Sibéria. Hitler fechou-se no Wolfschanze com a notícia. O seu estado, segundo os testemunhos de quem o viu nessas horas, era de uma mistura de incredulidade e fúria. Não havia previsto a possibilidade do fracasso. O discurso sobre a derrota de Stalingrado foi feito por Goebbels, não por Hitler. No Sportpalast de Berlim, a 18 de fevereiro de 1943, o ministro da propaganda perguntou a uma massa de 10 mil pessoas cuidadosamente selecionadas: "Quereis a guerra total?" A multidão rugiu que sim. As imagens desse discurso foram distribuídas por todo o mundo.
Speer, que em fevereiro de 1942 havia assumido o Ministério do Armamento e da Produção de Guerra após a morte acidental de Fritz Todt, cujo avião se despenhou em circunstâncias nunca totalmente esclarecidas, tomou nota da mudança no estado de Hitler. A partir de Stalingrado, escreve, algo mudou em Hitler. Não era apenas o peso da derrota, era a primeira fenda na armadura da sua certeza. Antes, qualquer pessoa que questionasse uma das suas decisões era tratada como um traidor ou um cobarde. Depois de Stalingrado, começou a ser mais difícil ignorar a realidade, ainda que Hitler fizesse tudo o possível para continuar a ignorá-la. O estado de terror, as SS, a Gestapo e o Holocausto. Para compreender o regime de Hitler, não é suficiente seguir as campanhas militares. Ao mesmo tempo que se desenvolviam as batalhas, outro processo decorria em paralelo, mais sombrio e mais definitivo. O extermínio sistemático dos judeus europeus e de outras categorias de pessoas consideradas indesejáveis pelo regime. O antissemitismo nazi não começou como um programa de extermínio. Começou como discriminação e foi escalando metodicamente. As leis de Nuremberg de 1935 privaram os judeus da cidadania. As restrições econômicas foram nos expulsando gradualmente das profissões liberais, do comércio e das finanças. A Kristallnacht de 9 para 10 de novembro de 1938, a Noite dos Cristais Partidos, foi o primeiro pogrom organizado pelo Estado na Europa Ocidental do século XX. Nessa noite, grupos coordenados das SA e de civis nazis atacaram sinagogas, negócios e lares judeus em toda a Alemanha e Áustria. Estimou-se em cerca de 95 o número de pessoas assassinadas na própria noite, mais de 7.500 negócios destruídos e cerca de 1.400 sinagogas queimadas ou danificadas. Cerca de 30.000 homens judeus foram detidos e enviados para campos de concentração. Speer passou de automóvel pelos restos fumegantes das sinagogas de Berlim na manhã de 10 de novembro. O que mais o perturbou, escreve com brutal honestidade nas suas memórias, foi o aspecto de desordem. As montras partidas da Fasanenstrasse ofendiam o seu sentido de ordem burguês. Não pensou nas famílias dentro dessas lojas. Anos mais tarde, em Spandau, escreveria que essa incapacidade de ver para além do vidro partido era talvez o pecado de omissão mais indesculpável da minha vida. O salto para o extermínio sistemático produziu-se no contexto da invasão soviética. Os Einsatzgruppen, grupos de ação especiais das SES, seguiam os exércitos no seu avanço, com a missão de executar comissários políticos soviéticos, funcionários do Partido Comunista e judeus. Em Babi Yar, uma ravina nos arredores de Kiev, nos dias 29 e 30 de setembro de 1941, o Einsatzgruppe C executou 33.771 judeus da cidade em 2 dias. Era o maior massacre num único episódio de toda a guerra. Homens, mulheres e crianças eram conduzidos em colunas até a beira da ravina, obrigados a despir-se e fuzilados em grupos. A 20 de janeiro de 1942, numa vivenda à beira do lago Wannsee, em Berlim, 15 altos funcionários do regime, entre eles Reinhard Heydrich, chefe do Gabinete Central de Segurança do Reich, e Adolf Eichmann, responsável pelos assuntos judaicos da Gestapo, reuniram-se numa sessão que durou aproximadamente 90 minutos para coordenar o que chamaram a solução final da questão judaica, Endlösung der Judenfrage. O protocolo da conferência, redigido por Eichmann, calculava em 11 milhões o número de judeus europeus a Attorders. Os campos de extermínio, distintos dos campos de concentração, começaram a operar no inverno de 1941 a 1942. Chelmno foi o primeiro, em dezembro de 1941. Seguiram-se Belzec, Sobibor e Treblinka no âmbito da Operação Reinhard. Auschwitz-Birkenau, o maior de todos, começou a sua função principal de extermínio na primavera de 1942. Ao contrário dos campos de trabalho, que tinham um propósito econômico, os centros de extermínio tinham um único objetivo: a morte industrial de pessoas no menor tempo possível. Os comboios chegavam de toda a Europa ocupada.
As vítimas eram selecionadas na plataforma. Os capazes de trabalhar eram enviados para o campo, o resto, idosos, crianças, mães com bebés doentes, era conduzido diretamente para as câmaras de gás. O Zyklon B, um pesticida comercial de ácido cianídrico, era o agente utilizado em Auschwitz. O Gauleiter Karl Hanke advertiu Speer no verão de 1944 que não visitasse Auschwitz em nenhuma circunstância e que nunca aceitasse qualquer convite que o levasse até lá. Era um aviso sem explicação. Speer não perguntou. Não quis saber. Preferi não conhecer, escreveria décadas mais tarde, num dos parágrafos mais citados das suas memórias. O que poderia ter sabido e não quis saber, o que teria de ter concluído a partir do pouco que sabia, isso foi a minha culpa. Entre 1942 e 1945, 6 milhões de judeus europeus foram assassinados. O número inclui 3 milhões de cidadãos da Polônia, 1.100.000 da União Soviética, 560.000 da Hungria, 280.000 da França, 160.000 dos Países Baixos e 65.000 da Grécia. O maior centro de extermínio individual, Auschwitz-Birkenau, processou, segundo as estimativas mais aceites, entre 1,1 e 1,5 milhões de pessoas. Destas, mais de 90% eram judeus. O ministro do Armamento e a Guerra Econômica, 1942 a 1944. Quando Albert Speer chegou ao Ministério do Armamento a 8 de fevereiro de 1942, a produção militar alemã era um caos. Fritz Todt, o seu predecessor, havia desenvolvido um sistema de comitês industriais relativamente eficiente, mas as interferências de Göring, Himmler, Ley e dezenas de outros sátrapas do regime tinham transformado a economia de guerra numa arena de rivalidades pessoais. Cada caudilho tinha o seu próprio feudo industrial. Speer, com a confiança direta de Hitler, que lhe abria portas que outros não podiam franquear, começou a implementar um sistema de responsabilidade industrial própria. As empresas e os seus engenheiros tomariam as decisões técnicas de produção, libertadas da burocracia do partido. Os resultados foram notáveis. Apesar do bombardeamento aliado que se intensificava mês após mês, a produção alemã de armas só atingiu o seu pico máximo em setembro de 1944, quase 2 anos depois de a Alemanha ter perdido estrategicamente a guerra. Em 1943, a produção de tanques triplicou em relação a 1941. A produção de aviões de combate aumentou 228% entre 1942 e 1944. Estes números não são uma reivindicação, mas um paradoxo. O facto de a economia de guerra alemã ter funcionado tão bem e durante tanto tempo foi em parte o que prolongou a guerra e multiplicou as mortes. Os bombardeamentos aliados sobre as cidades alemãs, Hamburgo, Colônia, Dresde, Berlim, que custaram a vida a entre 300 e 400 mil civis alemães entre 1942 e 1945, não conseguiram paralisar a produção industrial enquanto os ataques não se concentraram em instalações específicas, refinarias, fábricas de combustível sintético e nós ferroviários. O erro estratégico fundamental dos aliados, que Speer reconheceu nas suas memórias de Spandau, embora levasse anos a convencer-se disso, foi não atacar sistematicamente as refinarias de petróleo e as fábricas de combustível sintético desde o início. Quando os aliados começaram a fazê-lo em maio de 1944 com a Operação Point Blank na sua fase de combustíveis, a Luftwaffe perdeu em meses a sua capacidade de operação normal. Os tanques na frente começaram a ficar sem gasolina. Nas conferências de armamento com Hitler, que Speer descreve com detalhe, o Führer exibia um surpreendente conhecimento técnico sobre armas específicas, calibres, velocidades de projétil, resistência de blindagens. Conseguia recordar com exatidão as especificações de um tanque cuja demonstração tinha assistido meses antes. Mas esse mesmo conhecimento técnico, combinado com o seu crescente afastamento da realidade operacional, produzia consequências catastróficas. Ordenava a produção massiva de armas milagrosas, o avião à reação M-262, as bombas V1 e V2, insistindo em configurações que reduziam a sua eficácia militar.
o Mi-262, que poderia ter sido um caça superior a tudo o que os aliados tinham no ar, foi reorientado por Hitler para a função de bombardeiro, destruindo grande parte da sua vantagem aerodinâmica. A tentativa de assassinato e os últimos anos, julho de 1944 a abril de 1945. A 20 de julho de 1944, às 12 horas e 42 minutos, uma bomba explodiu na sala de conferências do Wolfschanze durante uma reunião de situação. O coronel Klaus von Stauffenberg, oficial de Estado-Maior e um dos principais organizadores da conspiração para derrubar o regime, havia colocado debaixo da mesa uma pasta com 2 quilos de explosivo plástico. A explosão matou 4 dos 20 presentes e feriu outros 20. Hitler sobreviveu com queimaduras nas pernas, uma perfuração parcial do tímpano e contusões nos braços. A conspiração era a culminação de anos de resistência militar e civil que havia incluído figuras tão diversas como o ex-presidente da Câmara de Leipzig, Karl Friedrich Goerdeler, o marechal de campo Erwin von Witzleben e dezenas de oficiais de alta patente convencidos de que Hitler estava a conduzir a Alemanha para o desastre. A Operação Valkyria, o nome de código do plano para tomar o controle do governo após o atentado, falhou em parte porque Hitler sobreviveu, em parte porque os conspiradores em Berlim hesitaram nas horas críticas e em parte porque Goebbels, que se encontrava em Berlim, reagiu com uma rapidez que os conspiradores não tinham antecipado. Speer soube da notícia nessa tarde. Dirigiu-se ao ministério de Goebbels, onde se desenrolava a conspiração inversa. O que viu foi um Goebbels surpreendentemente calmo a falar ao telefone, a coordenar a resposta. Unidades das SS leais cercaram os ministérios do centro de Berlim, onde os conspiradores tinham tentado tomar o controle. À meia-noite, o tenente-general Friedrich Fromm, que tinha conhecimento da conspiração, mas não se havia comprometido com ela, ordenou o fuzilamento sumário no pátio do Ministério da Guerra dos principais conspiradores capturados: von Stauffenberg, o general Friedrich Olbricht e outros 2 oficiais. Fromm esperava com isso apagar os vestígios da sua própria cumplicidade. Não o conseguiu, foi detido semanas depois. No total, cerca de 5.000 pessoas foram presas nos meses que se seguiram ao atentado. Aproximadamente 200 foram executadas. As execuções nem sempre foram fuzilamentos. Vários dos mais proeminentes, entre eles o marechal de campo von Witzleben e o general Helmut Stief, foram enforcados com cordas de piano em Plötzensee, filmados pelas câmaras do regime. Hitler viu os filmes das execuções nessa mesma noite. O Hitler que Speer encontrou nas suas visitas durante os meses seguintes era outro homem. Tinha o braço esquerdo em tremor permanente, provavelmente sintoma da doença de Parkinson que já lhe havia sido diagnosticada ou que avançava sem diagnóstico. A sua pele era acinzentada, os olhos aguosos, caminhava encurvado. O Dr. Morel administrava-lhe doses cada vez mais elevadas de estimulantes, vitaminas e preparados de origem orgânica, cuja composição exata alguns médicos do seu círculo suspeitavam incluir substâncias mais perigosas, possivelmente anfetaminas. A 16 de dezembro de 1944, Hitler lançou a última grande ofensiva alemã no Ocidente. A Batalha das Ardenas, conhecida pelos alemães como Operação Herbstnebel, Névoa de Outono. 8 divisões blindadas e 17 de infantaria atacaram através da frente americana nas florestas das Ardenas belgas, nas mesmas montanhas que em maio de 1940 haviam servido de eixo de ruptura. A surpresa tática foi completa. Na primeira semana, os alemães avançaram 85 quilômetros e criaram uma cunha profunda nas linhas aliadas, o Bulge ou Saliência, que deu nome à batalha na historiografia anglo-saxônica. A cidade de Bastogne foi cercada. Quando o general alemão exigiu a rendição ao general Anthony McAuliffe, o comandante americano respondeu com uma única palavra: nuts! Disparate! Mas o tempo jogava contra a Alemanha. O céu abriu a 23 de dezembro e a aviação tática aliada começou a devastar as colunas alemãs. O general George Patton virou o terceiro exército para norte num movimento que em qualquer outra guerra teria demorado 2 semanas. Realizou-o em 4 dias. A 26 de dezembro, Bastogne foi libertada. A 16 de janeiro de 1945, a ofensiva alemã foi definitivamente cancelada.
As últimas reservas de blindados e combustível do Reich tinham sido consumidas. O bunker. Os últimos dias de Adolf Hitler, janeiro a abril de 1945. Em janeiro de 1945, o Exército Vermelho atravessou o Vístula e inundou a Polônia. A frente alemã, que 3 semanas antes se encontrava nas Ardenas, em fevereiro rangia a 300 quilômetros de Berlim. Os refugiados enchiam as estradas do leste em colunas que o frio polaco de menos 20 graus transformava em marchas da morte. Estima-se que entre 2 e 3 milhões de civis alemães morreram na fuga do leste durante os primeiros meses de 1945. A 16 de janeiro de 1945, Hitler transferiu-se definitivamente para Berlim, para o seu Führerbunker sob o jardim da nova chancelaria. O complexo era um labirinto de corredores e compartimentos escavados a 6 metros abaixo do nível do jardim, revestidos de betão com 4 metros de espessura. O ar chegava por filtros mecânicos. Os sons do exterior, os bombardeamentos que sacudiam a cidade, o trovão crescente da artilharia soviética, eram abafados, mas nunca completamente silenciados. Speer visitou o bunker nesses últimos meses. Descreve uma atmosfera de irrealidade avassaladora. As conferências de situação realizavam-se diante de mapas onde se moviam divisões que na realidade não tinham mais de 100 homens. Hitler ordenava contra-ataques de exércitos que não existiam. O general Gotthard Heinrich, que comandava o grupo de exércitos Vístula nos últimos dias da defesa de Berlim, recordou que quando telefonava ao Wolfschanze a pedir reforços, o Führer lhe descrevia a posição de unidades que Heinrich sabia terem sido destruídas semanas antes. A 30 de março de 1945, Speer realizou a sua última visita ao bunker antes do assalto final. O seu propósito declarado era salvar um colaborador. O seu propósito real, que reconheceu apenas anos depois, era despedir-se. Hitler recebeu-o com uma expressão vazia, apertou-lhe a mão com um gesto ausente e dedicou-lhe algumas palavras incoerentes sobre uma conferência que devia realizar-se em breve. Não havia nenhuma conferência prevista. Speer foi-se embora. No corredor, Magda Goebbels agarrou-o pelo braço e suplicou-lhe que ficasse. Ele continuou a caminhar. A 30 de abril de 1945, às 13h30 da tarde, Adolf Hitler disparou sobre a sua têmpora direita com a sua pistola Walther PPK no seu quarto do bunker, enquanto simultaneamente ingeria uma cápsula de cianeto. Eva Braun, com quem se havia casado numa breve cerimônia na madrugada de 29 de abril, morreu pelo cianeto. Os corpos foram transportados para o jardim da chancelaria, onde numa vala embebida em gasolina e fustigada pelo fogo da artilharia soviética foram queimados durante várias horas. Não restou nada identificável. Nesse mesmo dia, em Milão, o cadáver de Benito Mussolini, executado por partisanos italianos no dia anterior, era pendurado de cabeça para baixo num andaime na Piazzale Loreto, a mesma praça onde os fascistas tinham exibido publicamente os corpos de partisanos executados meses antes. A 7 de maio de 1945, o general Alfred Jodl assinou em Reims, França, a capitulação incondicional de todas as forças armadas alemãs. A 8 de maio, foi ratificada em Berlim perante os representantes das 4 potências aliadas. A guerra na Europa tinha terminado. Nuremberg e o julgamento do terror, 1945 a 1946. A 20 de novembro de 1945, começou no Palácio da Justiça de Nuremberg o maior julgamento da história moderna. 24 dirigentes do regime nazi, os que tinham sobrevivido, Hitler, Himmler, Goebbels e outros tinham se suicidado, sentaram-se no banco dos réus acusados de crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, uma categoria jurídica que, nos seus termos modernos, foi em grande parte definida nesse processo. A 1 de outubro de 1946, o tribunal pronunciou as suas sentenças. 12 acusados foram condenados à morte: Joachim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg, Ernst Kaltenbrunner, Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Fritz Sauckel, Wilhelm Keitel, Alfred Jodl, Arthur Seyss-Inquart e, na ausência, Martin Bormann. Göring foi condenado à morte, mas suicidou-se na noite anterior à execução com uma cápsula de cianeto que havia ocultado durante o processo.
As execuções dos restantes tiveram lugar na madrugada de 16 de outubro de 1946. Speer foi condenado a 20 anos de prisão. Reconheceu perante o tribunal a sua responsabilidade como membro do governo. Aceitou que, como ministro do armamento, havia utilizado trabalho forçado em escala massiva e que havia colaborado com as SS quando estas forneciam prisioneiros de campos de concentração para as suas linhas de produção. Os juízes soviéticos votaram pela pena de morte. Os ocidentais aceitaram as circunstâncias atenuantes e condenaram-no a 20 anos. A 1º de outubro de 1966, Albert Speer saiu da prisão de Spandau, em Berlim. Havia cumprido cada dia da sua pena. Com ele saiu também Baldur von Schirach, o ex-chefe das juventudes hitlerianas, igualmente condenado a 20 anos. O almirante Karl Dönitz, condenado a 10 anos, havia saído em 1956. Speer publicou as suas memórias em 1969. Vendeu milhões de cópias em todo o mundo. Morreu a 1º de setembro de 1981 em Londres, onde havia ido para uma entrevista da BBC. Tinha 76 anos. Rudolf Hess, que havia voado misteriosamente para a Escócia em maio de 1941, numa tentativa de negociar uma paz separada e que foi condenado em Nuremberg à prisão perpétua, permaneceu em Spandau como único prisioneiro durante os últimos 20 anos da sua vida. Morreu a 17 de agosto de 1987, aos 93 anos, aparentemente por suicídio, embora a família sempre tivesse insistido em que foi assassinado. Epílogo. O que resta do regime, 12 anos, foi quanto durou o regime que Hitler prometera que seria milenar. 12 anos em que a Alemanha, uma das nações mais cultas e tecnologicamente avançadas da história, foi convertida no instrumento da barbárie mais sistemática do século XX. Os números finais são insuficientes para descrever o que aconteceu, mas são necessários. 60 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial no total, 20 milhões de cidadãos soviéticos, 6 milhões de polacos, dos quais 3 milhões de judeus, 6 milhões de judeus europeus no total, exterminados num processo burocrático de industrialização do crime que não tinha precedente na história humana. 750 mil civis alemães mortos nos bombardeamentos aliados, milhões mais mortos na fuga do leste, nos campos de prisioneiros de guerra, nas epidemias e na fome que se seguiram ao fim da guerra. Mas por detrás desses números existe outro tipo de dano, mais difícil de quantificar. O dano que causa a uma sociedade quando aprende que o Estado pode ser um instrumento de extermínio. O dano que causa a uma cultura quando os seus artistas, os seus cientistas, os seus pensadores são assassinados, exilados ou silenciados. O dano que causa a um povo quando lhe ensinam a obedecer sem questionar, a olhar para o lado quando a barbárie ocorre diante dos seus olhos. Albert Speer, refletindo na sua cela de Spandau sobre o sistema no qual havia sido peça fundamental, chegou a uma conclusão que ainda ressoa. Hitler foi possível não apesar da modernidade, mas graças a ela. A técnica sem ética, a eficiência sem humanidade, a obediência sem consciência. Essas são as ferramentas com que se construiu o Terceiro Reich. E essas ferramentas continuam a existir. O Wolfschanze está hoje em ruínas, destruído pelas SS, antes da chegada soviética em janeiro de 1945. As lajes de betão jazem tombadas entre as árvores cobertas de musgo. O Berghof foi bombardeado pela RAF em abril de 1945 e demolido pelas forças americanas em 1952 para que não se tornasse um lugar de peregrinação. A nova chancelaria foi demolida pelos soviéticos entre 1945 e 1950. O mármore das suas paredes foi parar ao monumento soviético de guerra no Parque Treptower de Berlim. Dos grandes edifícios do Terceiro Reich, pouco sobreviveu. Alguns edifícios do partido em Nuremberg permanecem, convertidos em museu de documentação. O Estádio Olímpico de Berlim, que Speer redesenhou para Hitler em 1935, foi sede do Campeonato do Mundo de Futebol de 2006. Em Dachau, o primeiro campo de concentração existe desde 1965, um memorial. Em Auschwitz-Birkenau,
O maior campo de extermínio da história, as ruínas das câmaras de gás, destruídas pelas SS antes da libertação em janeiro de 1945, permanecem tal como as deixou a explosão. São conservadas como testemunho do que foi possível.